São casos diferentes, né? Primeiro, o caso dos números inteiros, que foi, primeiro a gente trabalhou com adição e subtração, e segundo, depois, passados alguns capítulos, a gente trabalhou com multiplicação e divisão. No caso dos números inteiros, o motivo é bastante sutil, está explicado nos planos de aula, mas é o seguinte: quando se trata de adição e subtração, os números inteiros têm um modelo da realidade fácil de entender, que é o número negativo se tornar dívida, ser considerado uma dívida, e o número positivo ser considerado uma receita. Então é receita e despesa. Esse modelo receita e despesa explica praticamente todos os cálculos de adição e subtração que você faz com os números inteiros, positivos, nulos ou negativos. Então, você tem um modelo bom para trabalhar adição e subtração. Esse modelo bom para trabalhar adição e subtração não é adequado para trabalhar multiplicação e divisão. Na verdade, o modelo bom para trabalhar multiplicação e divisão é o de vetores, que a gente não pode usar no sexto ano. Então, a gente usa alguns outros recursos, como, por exemplo, regularidades, padrões, para explicar, por exemplo, por que menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então, são modelos totalmente diferentes. A gente não quer mais usar a dívida, a despesa e a receita, e não quer mais usar porque não dá mais para usar, por exemplo, no caso da divisão e da multiplicação. É realmente muito esquisito você pegar uma dívida de R$5 e multiplicar por menos R$3. Esse menos R$3, a gente não consegue dar um sentido prático, realista para ele. No caso da adição e subtração, sim. Quando a gente soma, por exemplo, uma dívida de R$5 com uma dívida de R$3, é claro que você tem uma dívida de R$8. Dá para entender perfeitamente. Somei duas dívidas, juntei uma dívida com uma receita, então ou a receita paga a dívida ou fico devendo menos. Sempre dá para entender quando se trata de adição e subtração. Quando se trata de multiplicação e divisão, a coisa é outra. Você tem que usar outros modelos. Então a gente separou em capítulos diferentes para o tipo de raciocínio ser diferente. Aí não foi uma separação muito distante, foi justamente para ver que a gente usa modelos diferentes e raciocínios diferentes, só para não confundir as coisas. Agora, uma história completamente diferente é a história das funções. A professora fala, a minha colega fala em construir passo a passo o trabalho com funções. Ocorre que essa construção não é muito obrigatória no Fundamental 2, porque o que faz o professor do ensino médio no primeiro ano do ensino médio? Repete tudo, faz toda a construção detalhadamente, a partir da definição. Ora, o aluno precisa ver de novo as funções? Provavelmente sim. É um conceito chave, é um conceito importante, não é um conceito simples, mas seria interessante que ele visse de uma outra maneira. Então, o que nós fizemos no nosso conceito, no nosso trabalho com funções? A gente procura abarcar a ideia global de função. O que é uma função? Como é que a gente pode imaginar que é uma função? Função é uma coisa abstrata, mas que ela procura descrever como duas grandezas se relacionam, como uma tem a ver com a outra. Se uma cresce, se a outra também cresce ou diminui, se uma aumenta depressa, a outra aumenta devagar. Isso é a relação entre as coisas. Isso é que é a função, essa dependência. E essa dependência, para ser traduzida em matemática, para ser trabalhada, para ser usada, ela pode ser transformada em uma equação, uma lei, ou pode ser transformada em um gráfico, ou
pode ser transformado em uma tabela. São maneiras da gente conhecer a dependência. Porque se a gente só fala que as coisas dependem uma da outra, a gente ainda não transforma em números, não transforma em quantidades, e a matemática trabalha com quantidades. Então, para transformar em quantidades ou em um retrato geométrico, porque a matemática também trabalha com figuras, então, para fazer um retrato dessa quantidade, a gente faz um gráfico. Para transformar em quantidades, a gente faz uma equação ou uma tabela. Então, essa noção global é o que a gente quer que saia que a criança saia, a criança já é um adolescente, tudo bem, que saia com essa noção, porque no ensino médio o professor não vai se dedicar a dar a essência disso, ele já vai trabalhar técnicas. Então ele vai trabalhar como é que você resolve a inequação de segundo grau, ele vai trabalhar como você acha o máximo da parábola, o mínimo da parábola, vai trabalhar a variação de sinal da função. São um monte de detalhes técnicos e o aluno nem vai saber porque ele está trabalhando isso às vezes. Então é importante que ele saia com uma ideia de função. Função descreve duas coisas que estão relacionadas e que vão mudando. Por exemplo, quando eu breco o carro, é a velocidade e a distância percorrida. Quando eu compro ração, é a quantidade consumida pelos meus frangos, por exemplo, se for ração de frango, é a quantidade consumida e o tempo que vai levar. Então, essas coisas que são ligadas na função e as maneiras de retratá-las. É fundamentalmente isso. Se o professor tiver bastante consciência do que é uma função, para que ela serve e como ela é tratada matematicamente, isto é, pelo gráfico, pela equação, pela tabela, então ele fixa essas ideias fundamentais, ele trabalha essas ideias fundamentais e o aluno sai com uma noção de função, não com detalhes técnicos, não vai saber estudar o sinal, isso ele vai aprender depois, no ensino médio. Mas ele tem que sair com essa ideia de função, porque o professor do ensino médio vai direto para a técnica. E a matemática sem ideias, pura técnica, é uma coisa muito desagradável, é uma coisa que as pessoas perguntam, para que serve isso? Se não tem a ideia, certo? Se não tem o sentido. Então, o que a gente quer trabalhar é o sentido da função e, por isso, é trabalhado globalmente esses aspectos da função. A dependência, o gráfico, a tabela e a lei de formação que se reflete, que se transforma numa equação algébrica. Então, são coisas diferentes, né? A história dos negativos e a história da função. No caso da função, eu recomendaria para a colega que pensasse muito nas ideias fundamentais e trabalhasse as ideias fundamentais. As técnicas, o professor do ensino médio vai cuidar delas.